Agora, na nossa aula de matemática, nós vamos entrar em área, turminha. Nós vamos ver o que é a área. Então, prestem atenção, coloquem a data de hoje, dia 6 de outubro, certo? Então, o Urbano, que também passa pela mesma praça que a Anitta, quando vai para a escola, disse que há uma mesa de cimento que precisa de cuidados. Além de suja, ela está desgastada. Por que não colocamos um mosaico de cerâmicas quadradas pequenas na mesa? Minha mãe já fez um e ficou lindo. De quantas cerâmicas quadradas precisaremos para cobrir toda a superfície da mesa? A professora Fernanda aproveitou a ideia de Anitta para mostrar aos alunos alguns mosaicos aplicados em mesas. Olha só o que a professora Fernanda mostrou. Olha essas imagens. Então, nós temos a figura 1 e a figura número 2. As duas são mosaicos. Nas figuras da página anterior, desta página 57, o que vocês vão fazer? Vão pegar o lápis de cor vermelho e vão contornar a superfície que está coberta com o mosaico. Então, vocês vão passar, primeiramente, só um tracinho vermelho em volta de cada figura. Depois, vocês vão precisar descobrir quantos quadradinhos foram usados para cobrir a superfície da figura 1 e também da figura número 2. Será que você vai adivinhar? Claro que vai, é super fácil. Eu quero que você conte e preste atenção. Você percebeu que é possível medir a superfície coberta com um mosaico apenas usando os quadradinhos? Então, olha só, a medida da superfície coberta com os quadradinhos que compõem o mosaico é chamada de área. Já os quadradinhos são a unidade de medida dessa área. Então, o que nós falamos aqui? Essa medida que a gente fez de vermelho em volta da mesa, desta figura do mosaico na realidade, é chamada de área. E cada quadradinho desse representa uma medida, unidade de medida. Mas eu quero ver se você realmente entendeu o que a Pro acabou de falar. A Anitta pediu para o tio dela que fosse com ela à praça para descobrir de quantos quadradinhos de cerâmica a turma iria precisar para cobrir a mesa. Eles levaram os quadradinhos que sobraram da compra que a mãe dela havia feito para a mesa de casa. Veja como o tio de Anitta fez para descobrir a área da mesa em quadradinhos. Faça você também. Então, nós temos aí, turminha, o quê? A parte que o tio dela colocou para a gente descobrir. Ele colocou em cima da área, ó, esse quadrado é a área. Ele colocou em cima da área vários quadradinhos, que são a unidade de medida. Então, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 e depois ele desceu 6, 7, 8, 9. E agora, primeiro você vai contornar a superfície da mesa com lápis azul. Depois, na letrinha B, você não vai se juntar a um colega, mas você vai descobrir quantos quadradinhos eles vão precisar para completar essa área toda. E aí, usa a cabecinha para responder. Você pode desenhar, você pode riscar, faça o que você achar melhor para descobrir quantos quadradinhos você vai utilizar. E aí, na letrinha C, você vai responder qual estratégia você utilizou para saber a resposta. Escreva e depois, é claro, que nós vamos ter uma aula para você compartilhar com os colegas como que você chegou à sua conclusão.
A número 3, a turma da professora Fernanda resolveu pesquisar outras figuras planas que poderiam utilizar no mosaico da mesa para a praça. Eles criaram os mosaicos coloridos abaixo, utilizando também o triângulo como unidade de medida. Então, vocês têm aqui embaixo 3 figuras que foram utilizadas, triângulos, e vocês precisam descobrir quantos triângulos foram utilizados em cada figura. Só as que estão coloridas, tá bom, turminha? Então, anota aí. Qual a figura da atividade 3 possui a maior área? Ou seja, qual atividade da figura 3 tem mais triângulos? Quanto mais triângulos, mais área. Porque cada pedacinho representa o quê? Uma medida, certo? Então, aqui na número 4, qual figura do exercício número 3 tem a maior área? E por quê? O exercício número 5, vocês não vão precisar resolver, certo? Você vai deixar em branco. E aí, a turma da professora Fernanda estava gostando muito da ideia de revitalização da praça, porque a praça realmente ia ficar muito bonita, onde todos iam poder brincar, se divertir para o lazer. E a professora resolveu, começar eles não viam a hora de começar o mutirão para que isso realmente acontecesse. Então, enquanto a gente espera esse mutirão chegar para revitalizar a praça, nós vamos fazer o exercitando. Eu quero ver como que vocês estão. Será que você está realmente entendendo? Tenho certeza que sim. Então, aqui no exercício número 1, você vai identificar as figuras com a mesma forma e o mesmo tamanho, ligando a primeira fileira com a segunda. Só que prestem atenção, não são as mesmas cores, são os mesmos tipos de figuras, só que elas podem estar invertidas, com lado contrário. E para facilitar, na hora que você for ligar, ligue cada figura à sua semelhante, na parte de baixo, com a mesma cor. Então, por exemplo, aqui não está vermelho? Então, liga de vermelho na figura que você acha que ela é a sua semelhante. Aqui não está de azul, você pode ligar também de azul. Não vai ligar azul com azul, hein, turminha? Tem que ser a figura que tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Número 2. Observe a figura ao lado e marque com X a mesma figura abaixo que tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, o que vocês vão precisar? Elas precisam ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Uma dica que facilita é a contagem de quadradinhos, tanto de quadradinho como também de triângulos. Número 3. Escreva abaixo de cada figura sua área em quadradinhos. Então, a parte que está colorida é a área. Então, vocês devem contar quantos quadradinhos possui cada figura. A número 4 é um exercício que vai ter que pensar um pouquinho. Pensar, Pro? Pensar. Vou explicar. Nós temos aqui ao lado da figura número 4 o quê? Uma figura de uma área, certo? Usando o quadrado como unidade de medida, qual é a área dessa figura toda? Ah, Pro, fácil, é só contar os quadradinhos. Ok, só que tem uma coisa. Tem aqui, ó, alguns que estão em triângulo. E aí, como que você vai resolver para descobrir? Lembra lá no Tangram, quando a gente juntou um triângulo com outro e formou um quadrado? Então, esta é a dica. Descubra quantos quadrados nós temos nesta figura. Qual a estratégia você utilizou no item A? Depois você vai compartilhar com a gente. A letrinha C é quase igual à letrinha A. A letrinha A, nós usamos como unidade de medida o quadrado, certo?
Na letrinha C, nós vamos utilizar como unidade de medida o triângulo. Então, eu só vou contar os triângulos da figura? Não. É como se cada quadradinho fosse cortado ao meio. Quando eu pego um quadrado, vou pegar aqui, ó, um quadrado, e eu corto ele ao meio, na diagonal, eu vou ter o quê? 2 triângulos. Lembra disso? Então, você vai precisar descobrir quantos triângulos eu tenho nesta figura inteira. E na letrinha D, qual é a estratégia que você utilizou no item C? Você vai compartilhar aqui escrevendo a sua estratégia. E para terminar, na página 61, você vai desenhar uma outra figura aqui nesta malha, utilizando a mesma quantidade de quadrados que foi utilizado na figura da página anterior. Então, vamos imaginar que você tenha utilizado aqui 10 quadrados. Você vai criar uma figura com 10 quadrados. Lembrando que, como nós estamos fazendo mosaicos também, as figuras elas precisam ficar uma encaixadinha na outra. Depois você vai mostrar, lógico, um dia na nossa aula de Zoom, o seu desenho para nós, né? E a gente vai ver o seu com o de um amigo e vamos ver se eles são congruentes. O que significa essa palavra congruente? Mais uma palavra para você descobrir no dicionário. Número 6. Na sala da casa de Urbano tem um formato diferente. Olha só a sala da casa do Urbano. Que diferente que é o formato. O pai dele quer saber a área da sala em quadrados. Então, você também vai ter que calcular a área em quadrados. Lembra que um triângulo junto com o outro, eu formo um quadrado, hein? Para finalizar a nossa lição, nós temos a questão número 7, onde as figuras da sequência abaixo são formadas por triângulos pequenos. A quarta figura tem 16 triângulos. Então, mantendo esse padrão, quantos triângulos pequenos teria a quinta figura da sequência? Olha só, se essa tem 16, quantos triângulos teriam a próxima fileira? 20, 24, 25, 36 ou 49? Presta atenção no número que vai aumentando de uma sequência para outra, tá bom? Então, nós voltamos para a nossa próxima aula, que será de ciências, e somente quinta-feira nós iremos corrigir esse exercício. Façam com atenção e até mais.